Será que a acupuntura que fazemos nos seres humanos pode ser aplicada nos cachorros e outros animais? Os pontos que utilizamos são iguais ou diferentes? Existe alguma semelhança entre o tratamento dos seres humanos e na acupuntura veterinária? Tudo isso, além de uma aplicação de acupuntura aqui ao vivo, na prática, vai ser discutida no vídeo de hoje. Fala galera que acompanha o Saúde Integrativa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista e hoje eu estou aqui com a Paula, que ela é médica veterinária e acupunturista e trata cãezinhos e outros animais com acupuntura. Bom galera, então hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, estou aqui com a Paula, ela vai se apresentar, falar um pouco da formação dela, para depois a gente entrar direto no assunto. Bem-vinda, Paula, ao canal. Obrigada, muito obrigado por ter vindo aqui fazer esse vídeo com a gente, tá? Então, se pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal do canal. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula Tucini, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Zootecnista formada pela Rural do Rio de Janeiro também. Especializada em acupuntura veterinária pelo Instituto Bioéticos. Formada em neurologia veterinária, fisioterapia. Trabalho com nutrição funcional, ozonioterapia, implante de ouro e células-tronco. Agora eu vou perguntar para a Paula, então, quais são os principais pontos em comum, as principais semelhanças da acupuntura em seres humanos para a acupuntura nos animais. Então, Paula, qual que é a principal assim, que você vê que a gente trata igual em ser humano e que pode ser tratado também nos animais? Bom, a patologia dos cães, né, e dos gatos também, elas são bem similares às dos seres humanos. Então a gente pode tratar qualquer tipo de alteração ósseo-articular, músculo-esquelética, mas a acupuntura ela vai muito mais além. A gente consegue trabalhar problemas emocionais, energéticos, doenças sistêmicas, né? Problemas de pele e muito mais. O que o pessoal pergunta bastante para mim é se eu, como fisioterapeuta, posso aplicar acupuntura nos animais. E a resposta é não. O único profissional capaz, né, que tem a formação de fazer acupuntura em animais são os médicos veterinários. Então, tanto eles não podem aplicar acupuntura em seres humanos e nós não podemos aplicar acupuntura nos animais. E uma pergunta que eu recebo bastante no dia a dia é que você precisa primeiro fazer a faculdade de medicina veterinária para depois fazer a especialização de 2 anos em acupuntura veterinária. Bom, agora eu vou perguntar para a Paula quais são os principais casos que ela atende, né? Qual que é o carro-chefe da acupuntura veterinária no dia a dia dela, do tratamento dela? O que mais aparece na rotina da acupuntura veterinária são as doenças da coluna, né? As hérnias de disco, as doenças do quadril, a displasia coxo-femoral principalmente, e problemas de joelho, né? A luxação de patela, a ruptura de ligamento e dentre outros. Paulo, existe alguma contraindicação para o tratamento da acupuntura nos animais? Contraindicação até que não, Raul. A gente tem assim algumas particularidades, né? Algumas ressalvas. Então, um paciente muito debilitado, você tem que ter um pouco de cuidado ali no tempo de aplicação da acupuntura, né, no número de pontos utilizados, porque o princípio da acupuntura é mobilização energética. Como você exige muito da energia, se o paciente não tem essa energia para dar... Se você tem um paciente muito idoso ou se você tem um paciente muito debilitado, você pode acabar piorando, prejudicando. Você tem alguma dificuldade na hora de aplicação do tratamento dos cachorros? Tem algum cachorro que não gosta ou a maioria costuma responder bem? Cara, a maioria ama a acupuntura. Talvez na primeira sessão fique um pouco assim, né? Não está entendendo muito bem o que eu vou fazer, mas da segunda sessão em diante eles já começam a assimilar que eles se sentem bem, né? Alívio da dor, melhora no quadro geral, então eles começam a gostar e eles geralmente relaxam. É o que a gente vai ver com a Pipoca, que hoje que nunca fez acupuntura, vamos ver como que ela vai reagir no Vamos ver, né, Pi? Bom galera, estamos aqui com a Pipoca também, ela é uma Golden de 7 anos que nunca fez acupuntura, tá? Ela não tem nenhum problema grave de saúde, então a gente vai usar ela para fazer a aplicação de acupuntura. E eu vou perguntar para a Paula como que funciona os materiais dela, os equipamentos, se são os mesmos que a gente usa na acupuntura humana. Eu já tenho vários vídeos aí sobre moxa, ventosa, stipper, então eu vou perguntar para ela mais ou menos se é o mesmo material e se é usado da mesma forma, né? Como é que você utiliza os seus recursos, suas ferramentas? Você sabe que isso é uma pergunta bastante frequente, né? De quem é da área e de quem não é. O material que a gente usa na acupuntura veterinária, ele é basicamente o mesmo do tratamento humano, né? Da especialidade humana. Tanto a agulha, quanto a moxa,
né? O próprio hoje em dia existem até empresas que fazem, né? Esse aparelho de laser, por exemplo, ele é veterinário, por causa da frequência. Mas, no geral, para acupuntura, né, ventosa, stipper, a gente utiliza e é tudo o mesmo material humano. Legal. Tá. E como é que você faz a avaliação inicial? A gente tem vídeo no canal sobre a avaliação de língua e pulso e tudo mais, eu posso até deixar aqui no card para a galera dar uma olhada. Vocês fazem essa avaliação também nos animais? Como é que você consegue chegar a um diagnóstico energético, né, no animal para poder programar o seu tratamento? Sim. Na verdade, assim, eu até costumo falar para os meus estagiários que o mais importante do que só pôr a mão no animal é conversar com o tutor e saber o histórico daquele indivíduo, desde a sua infância e, se for possível, até da sua gestação, né? A gente sabe que tudo é memória, tudo é energia dentro dessa especialidade. Então, quanto mais informações esse tutor puder passar pra gente, se ele foi adotado, se ele foi resgatado, se ele nasceu de uma ninhada muito grande ou pequena, porque aí eu já sei qual é a quantidade de energia. Tudo isso interfere, na saúde do né? animal. Inclusive, a gente hoje vê com essa onda, né, de muitos canis, animais com envelhecimento precoce, porque nascem de ninhadas muito grandes e aí acaba tendo muito pouca energia vital, né? E aí, a partir dessa anamnese, desse histórico mais minucioso, né, inclusive da rotina desse animal, ele dorme bem, ele dorme no piso frio, no piso duro, ele gosta do macio, ele gosta do quente, o xixi é um xixi com odor forte, no odor fraco, é claro, escuro. Tudo isso ele vai ajudar a fazer o panorama para diagnóstico dentro da MTC. Né? E aí depois disso a gente vai para avaliação física de fato, exame né? Físico, palpação de pontos diagnósticos, né, de alarme e pulso, língua, tudo isso vale a pena a gente investigar e a gente observar. E aí então depois a gente vai para um exame clínico mesmo veterinário, das articulações, e aí a gente faz a junção de todas essas informações. A gente tem vídeo aqui no canal também sobre os meridianos. Então, nos seres humanos são 12 meridianos principais, né? Alguns pontos extras. Na medicina veterinária a gente usa os mesmos meridianos para tratar mais ou menos as mesmas causas. Por exemplo, né? Meridiano do pulmão, quem acompanha o canal sabe, tem muita ligação com a pele. Sim. Então, nos humanos, em algum problema de acne, alergias, coceiras, tudo, a gente tem que trabalhar no meridiano do pulmão para fortalecer essa área da pessoa. No animal é a mesma coisa, vamos supor que ela tenha problema de pele. Você vai trabalhar mais o meridiano do pulmão, você vai ter uma atenção a mais a isso. Com certeza, é o mesmo princípio. Tá, legal. E a gente pode mostrar como é que é feita a avaliação, a galera aí que tem dúvida e tudo mais, deixa nos comentários se tiver alguma coisa, porque eu encontro bastante a Paula, posso perguntar para ela, a gente pode responder. Eu não vou ser hábil para responder todas as questões, mas o que tiver relação com a acupuntura humana, eu posso tentar dar minha dica, mas eu pergunto para a Paula, tá bom? Eu começaria conversando com vocês, né, com os tutores, perguntando se tem alguma alteração na rotina, qual é a principal queixa, enfim, comportamento, personalidade, como foi, se ela é sua desde filhote, como que ela veio para você. Tá. A Pipoca, ela tem 7 anos, né? Ela tá com a gente aqui na nossa casa há aproximadamente 1 ano, 6 meses, porque ela estava na outra casa da minha esposa. E ela não tem nenhum problema grave de saúde, ela sempre foi bem animada, sempre tratou bem as pessoas, dorme bem à noite. Ela só não se alimenta muito como a gente esperava, né, de um golden, por isso que ela é magrinha, mas nada muito fora do normal também. Ela teve problemas de pele alguns meses atrás, que foi tratada empiricamente, né, com a veterinária passou um shampoo e resolveu. E ela alguma coisa assim que ela não gosta é de ficar sozinha, medo de chuva, que eu acho que a maioria dos cachorros apresentam, né? Mas a gente percebe, Raul, que essa questão do medo de chuva é uma coisa que acontece muito na rotina, né? O tutor sempre comenta. Não sei em humanos, eu acredito que sim, que eu tive por mim, mas conforme a gente vai envelhecendo, a energia, né, do rim, ela também vai se esvaindo, e o nosso principal sentimento ali naquele elemento é o medo. Então, conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando com mais medo de chuva, mais medo de fogos, um pouco mais amedrontados. Tá. Então, pela depressão do Jing mesmo, a emoção do medo vai ficando mais aflorada. Vai. Tá. Bom, isso, né? Região de coluna, como é muito comum na raça, a partir dos 7 anos, né? Que já vai entrando na velhice. Principalmente, né? No gol. Mas ela não chora, ela consegue correr, consegue caminhar, tem uma força boa de puxada quando a gente sai, então... Aí é importante a gente fazer um parênteses nos animais, né?
até a gente estava conversando um pouco antes, o tutor às vezes tem a impressão de que o cachorro está bem, mas a dor no animal ela é muito subjetiva. Então, às vezes, o tutor demora a perceber que esse paciente, que esse cachorro, está com dor, né? Por quê? Porque ele continua levantando, latindo, abanando o rabo, muitas vezes comendo. E quando você palpa esse indivíduo, é que você percebe que tem os pontos de dor. Ou, às vezes, esse cachorro para de comer ou diminui a ingestão de comida e o tutor acha que é algum outro problema, nunca ele tem aquela primeira impressão de que pode ser uma dor articular. Às vezes o cachorro já não quer levantar para receber o tutor na porta, então já é também um outro indício de que pode ter uma dor, então é muito subjetivo. Não quer dizer que no dia a dia ele parecendo normal, ele não esteja com alguma dor. Legal. Então vamos fazer a avaliação dela. Bom, vamos lá. Se eu tiver alguma dúvida eu vou te perguntar, tá? Vamos lá. Bom, no caso do diagnóstico na medicina chinesa, né, para a veterinária, eu costumo utilizar não só a palpação, né, eu já conversei com o tutor, então agora eu vou palpar dentro da medicina chinesa, que são os pontos alarme, pontos diagnóstico, mas eu gosto muito de ver o padrão, né, o aspecto da língua e do pulso. Porém, é importante dizer que a língua, a gente nunca deve abrir a boca do cachorro para fazer essa observação. Tem que ser uma coisa natural. Então, se o cachorro não expõe a língua, eu não levo em consideração esse parâmetro. Agora, se ele expõe, aí eu vou ver, né? Tamanho de língua, se é muito para fora, se é mais para dentro, se ela é pálida, se ela é muito vermelha, se ela é fina, se ela é grossa, se ela tem marca de dente nas bordas, se ela é fasa, se ela é tonificada, se ela é vermelha, mas ela tem alguma parte dela mais esbranquiçada, porque os órgãos eles estão todos representados naquele órgão, né? naquele ponto, na língua. Se tem saburra, que cor que é, se é muito úmida, se é seca, mas se ela não colocar essa língua para fora de forma natural, a gente não fica, não utiliza esse parâmetro, tá? Eu já percebi que ela não é uma cachorra de expor, né, a língua, então geralmente eu já vou direto pro pulso. A gente pega o pulso, né, femoral, bilateral. E tem que ser algo rápido, não pode ser demorado, porque o padrão ele altera, né? Então ela tem, né, e muitas vezes esse pulso ele pode estar diferente do direito para o esquerdo, né, nem sempre ele vai estar assimétrico, tá? Mas ela basicamente, ela tem um pulso que ele é fraco, apesar de ser superficial, né, e cheio. Então a gente tem esses parâmetros. E aí a gente vê, não sei se no humano é assim também, que a gente tem os órgãos representados, né, você tem esse demonstrativo depois do pessoal. Mas o dela está simétrico, tá? Então, a princípio, a gente não tem nenhum padrão de excesso nem de deficiência nesse pulso, tá? Ele está estável. Bom, o Golden geralmente vem pra gente na rotina da medicina chinesa, o mais comum, tá? A gente não fecha os olhos para outras possibilidades, mas geralmente é um cachorro, uma raça, que tem ou problemas de coluna, né? Ou problemas de quadril, que é a displasia, e aí, consequentemente, problemas de joelho. Então, eu vou basicamente nesses pontos para poder ilustrar para o pessoal, tá? Durante a palpação você observa as reações dela, então. Exatamente. Tá? Sentiu dor no Bexiga 40. Então, assim, é um ponto do trígono da displasia coxofemoral e ela tem também no VB34. Ó. Tá? Então a gente vê, inclusive, não vou apertar mais, tem uma sensibilidade. O que eu faria numa rotina, né? Falaria para o tutor, olha, vamos fazer uma radiografia, pode ser que seja só um estresse articular, né? Uma sobrecarga do dia a dia, mas pode ser que ela já tenha algum padrão ali de displasia, né? Uma osteoartrose ali querendo surgir, tá? Tá tudo bem, eu não vou apertar mais não. E pra gente, essa característica aqui é um padrão de excesso, porque ela já virou e já... Quando é um padrão de deficiência, quando você palpa e o cachorro abaixa, né, principalmente, aí é um padrão de deficiência. Quando está em excesso, ele é mais sensível, então na hora que não, ele é mais reativo, né? Tá. E quando é de deficiência, ele só retrai. Bom, e depois dessa avaliação que a doutora Paula fez, a gente vai programar o tratamento dela, né? A gente vai escolher os pontos, a doutora vai escolher os pontos mais indicados,
que possam ajudar na saúde, né, da pipoca e como esses pontos vão ajudar. Qual que é a base energética, por que ela escolheu esses pontos, para vocês entenderem mais ou menos como a acupuntura é feita e como ela age no sistema dos animais. A gente vai começar agulhando esse paciente. Como hoje a gente está gravando num dia de muito frio, de chuva, né, a gente sabe que as patologias de osso, né, de articulares, elas são um padrão de síndrome B, né, do tipo frio. Então eu gosto muito de trabalhar a moxa associada ao agulhamento, tá? A gente tem um link, a gente tem um vídeo da síndrome B que eu falo isso, no frio, a maioria das síndromes B de frio, a gente trata bastante com calor, com a moxa, então é uma semelhança bem legal, bem interessante. E aí eu gosto, assim, por exemplo, a pipoca nunca fez tratamento com acupuntura, mas mais do que isso, eu sei que isso leva a um relaxamento muito grande, né? Então eu começo com terme. Então eu coloco a moxa acesa aqui dentro e a gente vai fazer uma espécie de uma massagem, até para fazer uma liberação na pipoca, tá? E não tá entendendo nada, né? É carinho, o que é que vai fazer? Fala assim, gente, o que vai rolar? Você podia virar um pouquinho, né? De decúbito external aí, né? Tá bom, a gente começa assim. Então essa técnica vai esquentar o meridiano, a intenção é esquentar algum meridiano ou não? Atingir na verdade, o músculo mesmo? Fazer uma liberação muscular, além de causar um bem-estar, né? Tá. Então, sem querendo, né? Você está ali ativando alguns pontos da acupuntura, ali do meridiano da bexiga, que ele está bem paravertebral. Então você acaba trazendo também bastante bem-estar para esse paciente. Para quem não sabe, tem um bastão de moxa dentro desse aparelho e a gente já tem vídeo de moxa, vou deixar aqui no card também, que é um charutinho que esquenta, tem uma erva que chama Artemisia, que é uma erva anti-inflamatória, analgésica, bastante usada no frio, bastante usada em problemas osteoarticulares, né? Daí a gente passa também na região de quadril, né? Dá uma sensação boa, vai aquecendo. Então a gente vai indo contra aquele padrão de frio, né? Da displasia. Os cachorros costumam dormir durante a acupuntura ou não? Costumam. E é muito comum também, o tutor às vezes fica preocupado, principalmente ao agulhamento, né? Eles começam a escorrer o nariz, uma aguinha bem branquinha. Mas isso é só uma sensação de bem-estar, isso já é descrito em literatura. Por quanto tempo, mais ou menos? Eu fico em torno de 5, 7 minutos, o animal acalma. Beleza. E aí facilita bastante o agulhamento. E aí, como a gente está falando de uma patologia de frio, depois do término, eu sempre costumo utilizar a caixa da moxa. Porque eu vou agulhar a pipoca, né? E naqueles pontos que eu percebi que ela está com mais sensibilidade, né? Eu vou fazer a caixa de moxa junto para aquecer o local. Começou com o trígono, né? Da displasia coxofemoral, ponto extra, VB34, bexiga 40. Geralmente eu faço bilateral, eu vou aplicar já, né, para poder tratar os dois lados. Para dor, a gente usa bastante o estômago 36 na crista da tíbia, para qualquer tipo de dor, né, não só articular. É um ponto analgésico. Um ponto analgésico, é o ponto analgésico máximo até, né, para veterinária. Seria o equivalente do nosso IG4, assim? Mais ou menos? Olha, é que o IG4, pra gente, ele é muito ponto mecha de cabeça e pescoço. Tá? Membros superiores e cabeça. Exatamente. Então, o IG36 seria utilizado mais em membros inferiores. Na verdade, ele é pra dor geral, mas ele também trata joelho e lombar. Tá? Mas ele é um ponto máximo de analgesia. A gente até na pós, a gente costuma escutar a seguinte piada, né? Se você tiver só uma agulha no deserto e você tiver com qualquer tipo de dor, o ponto que você vai agulhar é o estômago 36. Legal. Tá? Aí eu fiz o fígado 3, que é ponto também para dor e estagnação. Vou fazer o bexiga 23, porque ele é um ponto, o que acontece? Às vezes o cachorro tá com um pouco de dor e desconforto na região do quadril ou da lombar, e a tendência é ele projetar o peso para frente, então faz às vezes uma banda de tensão nessa região do tóraco lombar. E a bexiga 23 ele fica bem ali. Beleza. A gente usa o bexiga 23 para tratar rim também, né? Sim, a gente usa também. Pela idade e problemas osteoarticulares, né, que são relacionados ao rim. Eu vou fazer o bexiga 11, que é aqui nas escápulas, porque ele é o ponto mestre dos ossos.
e vou fazer o Bairrui, que no cachorro é diferente do ser humano. O Bairrui no ser humano é no topo da cabeça, Isso, né? VG20. Pra gente é o VG20, né? E o Bairrui é aqui, onde seria a peridural. Tá? Porque ele é ponto máximo de tanto para tonificar o paciente idoso, mas também para tratar problemas de quadril, de joelho, lombalgia. E aí esse paciente ele fica em torno de 15 a 20 minutos, depende né, do grau de dor, mas é de 15 a 20, sendo um paciente jovem, rígido, não muito comprometido. Se a gente tiver um paciente mais velhinho ou um filhote, aí a gente usa bem menos tempo, tá? E aí eu gosto de aplicar a caixa de moxa nos pontos. Então, por exemplo, como a gente viu que ela tem sensibilidade no quadril, eu vou aplicar a caixa da moxa aqui, vou aplicar no Bairrui, vou aplicar só a moxa em cima do estômago 36. Tem até uns trabalhos bem recentes para paciente oncológico, que ele traz uma analgesia incrível para aquele paciente associado à moxa. Associado à moxa. E hoje em dia esse tratamento está crescendo bastante, então tem paciente que às vezes está fadado, né, a uma eutanásia ou a ter uma qualidade de vida ruim com tratamentos mais fortes, e que a acupuntura e outras medicinas podem ajudar a ter uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, desses animais, sem efeitos colaterais, né? Então, se tiver algum exemplo para passar pra gente. É bem legal falar isso, Raul, porque assim, a gente hoje em dia tem o cachorro vivendo muito mais, né? Antigamente eles viviam em torno de 7, 8 anos, com muito custo, e hoje em dia a média de vida deles está sendo 15, 16, a gente vê cachorrinho aí chegando a 18 anos, até para mais. E pensando numa vida longa, né, a gente precisa pensar na qualidade de vida desse indivíduo. E a acupuntura, ela ajuda muito nisso, né? A veterinária, ela vem crescendo muito. Hoje em dia a gente tem todas as especialidades que vocês imaginarem, infinitos tratamentos que não são somente cirúrgicos. E o principal, que nem tudo é eutanásia, né? Então às vezes a gente pega aquele paciente que está ali um pouco mais comprometido, com algumas doenças concomitantes, e sempre tem alguma coisa a ser feita. E era isso que a gente queria passar no vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por terem ficado até agora. Então, se ainda não for inscrito, já sabe, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, para que assim o YouTube possa te mandar todos os vídeos desse tema. Um beijão e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, Paula, por ter Eu que agradeço.